Esse é mais um vídeo sobre a nossa promoção do Mega Pacote com 50 cursos, mas eu vou falar mesmo, na realidade, no vídeo de hoje, sobre a linguagem C. Porque nesse Mega Pacote nós temos dois cursos da linguagem C, e na verdade foram cursos que eu criei recentemente. Por que isso? Porque a grande maioria dos nossos cursos nós criamos pensando naquela que é a maior oferta no mercado de programação, o desenvolvimento web, seja em front-end, seja em back-end. E a linguagem C é mais restrita a um público específico, a uma área de atividade específica. No entanto, muitos dos nossos alunos nos pediam cursos da linguagem C, principalmente alunos de engenharia de software e ciência da computação. E na verdade, embora eu não trabalhasse há alguns anos com a linguagem C, é talvez a linguagem que eu tenha um maior domínio. Foi a linguagem que eu usei na minha graduação e no meu trabalho de mestrado. Ocorre que a linguagem C é, sem dúvida, a mais antiga das linguagens dos cursos que nós oferecemos. Várias linguagens mais modernas são muito mais fáceis de você criar aplicações, são muito mais fáceis de você desenvolver projetos de uma forma produtiva. Na verdade, a linguagem C pode perfeitamente ser utilizada para criar uma aplicação web. As primeiras aplicações web que eu desenvolvia eram em linguagem C. Só que ela praticamente não é mais usada para isso hoje. Por quê? Porque as linguagens como PHP, JavaScript, Java, C Sharp, etc., são muito mais poderosas, oferecem muitos mais recursos. Às vezes, algumas instruções, com uma única linha, você consegue criar um programa bem mais complexo, bem mais ágil do que você conseguiria numa linguagem C, onde você teria que gastar linhas e linhas de códigos e principalmente se preocupar com detalhes de como aquele código, como aquele algoritmo é executado. Por exemplo, você simplesmente ter um array de dados e colocar um novo número ou um novo dado nesse array de dados. Eu tenho 1, 3, 5 e agora eu quero colocar o 7. Em qualquer linguagem moderna, você simplesmente roda um comando e acrescenta essa nova informação. E a linguagem se preocupa de como isso é armazenado no computador. Em C, não. Você pode até usar uma biblioteca que esconde isso de você, mas na prática, na linguagem C, não é tão simples você simplesmente colocar um novo número num array de números. Como ele vai ser armazenado? Em que área da memória? Como vai acessar? Se aquela área da memória não cabe mais um número, como você faz? Tudo isso você se preocupa na linguagem C. E é justamente por questões como essa que ela é usada até hoje. Existe uma área de atuação muito forte na linguagem C, extremamente especializada, seja no desenvolvimento de sistemas operacionais, na automação industrial, na programação de controladores programáveis, numa série de áreas muito mais próximas do hardware, onde você tem que controlar exatamente o que está acontecendo. Ou você tem uma área de memória muito restrita para usar, ou você precisa ter programas que rodem de forma muito confiável, muito rápido, sempre executando de uma forma muito precisa. E nenhuma dessas linguagens modernas oferecem essa precisão. Você não quer estar pousando um avião e, de repente, no meio do pouso, o seu programa em Java ou em Python está lá. Não, vou dar uma paradinha aqui porque eu preciso liberar um pouco de memória. E você diz, não, mas daqui a 3 segundos o avião vai tocar no chão. Não é hora de você, programa, fazer isso. Esse tipo de programa, você quer usar uma linguagem como o C, onde você diz exatamente cada instrução que vai ser executada pelo computador. Isso torna a linguagem C, em alguns aspectos, mais difícil de aprender do que algumas outras. Mas isso torna também ela muito relevante e a linguagem preferida por alunos de engenharia de software, por alunos de ciência da computação, que estão buscando um conhecimento mais aprofundado de como funciona o computador. É a linguagem que eu estudei em ciência da computação, é a linguagem que colegas que hoje fazem essa faculdade estudam também. Por isso eu criei esse curso. Na verdade, dois cursos que eu criei que estão no pacote de 50 cursos. O Linguagem C e Lógica de Programação.
Ele ensina lógica de programação da mesma maneira que eu mostro lógica de programação em JavaScript, em PHP, em Python, etc. Com uma pequena diferença. Observem aqui, nesses vídeos, lá pelo 6º vídeo, nós fazemos um pequeno programa. Um programa que converte quilômetros para milhas, Celsius para Fahrenheit. Eu tenho 6 vídeos para chegar nisso. Em alguns outros eu mostro no primeiro vídeo, no segundo vídeo. Mas você tem que entender simplesmente o que é um pouco sobre memória para conseguir ler um dado, porque você vai ler esse dado e vai colocar numa área de memória. Então, é um curso até mais comprido que alguns dos outros, para ensinar o básico do básico de lógica de programação, porque você está aprendendo lógica de programação e lógica de programação na linguagem C, onde você tem um entendimento muito mais aprofundado exatamente do que acontece. Nós começamos a ver exatamente o que é cada um dos tipos de dados, trabalhamos com funções, como funciona uma função no C, enquanto que na maioria das linguagens você apenas entende, eu crio uma função, ela recebe isso, ela retorna aquilo. Em C nós temos que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de tudo isso. Toda a parte de arrays nós precisamos entender como funciona arrays. Em algumas linguagens você já tem na linguagem mesmo estruturas de dados complexas, com listas encadeadas, com informações que você nem vê que fica tudo escondido. Em C não, você tem que construir tudo isso. O que me leva ao segundo curso dos nossos pacotes 50 cursos, que é também de C, que é o de estrutura de dados em C. Quando você tem um curso de estruturas de dados na faculdade, também, geralmente, ele é ensinado em C. Por quê? Porque em C você precisa construir a estrutura de dados. Você vai ter uma lista de elementos que está encadeada, você tem que criar os ponteiros que fazem esse encadeamento. Você colocou um dado na memória, você mesmo, programador, tem que ir lá e liberar aquela área de memória quando ela não está sendo mais utilizada. Você tem que ter um controle preciso de tudo que acontece. E é por isso que C é até mais indicado para você aprender a estrutura de dados de um programa, porque você vê no C exatamente o que acontece. No curso de estrutura de dados, nós começamos a ver como é que um caractere é representado na memória. Como é que um número inteiro é representado? Como é que um número de ponto flutuante é representado na memória? Por que se chama de ponto flutuante? Você pode representar um número com vírgula, com um ponto fixo ou um ponto flutuante. O nome ponto flutuante vem de que você pode usar mais ou menos casas para a parte inteira, mais ou menos bits para a parte inteira, mais ou menos bits para a parte fracionária. Você vai entender o que é um bit, o que é um byte. Você vai realmente ter um entendimento daquilo que é fundamental para quem está fazendo esses cursos superiores. Esse é um dos motivos que as pessoas nos pediam esse curso, porque em alguns aspectos é muito mais complexo aprender C do que algumas outras linguagens. E aí você entra na faculdade e você tem trabalhos e mais trabalhos a serem realizados em C. Construir, passar por uma disciplina de estrutura de dados, construir pilhas, construir listas simplesmente cadeadas, listas duplamente cadeadas, filas, árvores, etc. Não é fácil em C. E é o que nós fazemos nesse segundo curso. Esses são cursos que eu mostro coisas que eu trabalho há muitos anos, que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi no mestrado, que eu usei no meu trabalho de mestrado, e eu vou trazendo aqui, mostrando passo a passo, buscando ser o mais simples possível e principalmente buscando mostrar passo a passo na prática. Nós, nesse curso, por exemplo, olhamos como o número é representado em bits, como um char é representado em bits, como uma string é representada em bits, para aí começarmos a entender o que está acontecendo no programa. E mesmo que você nunca trabalhe com C diretamente, se você vai trabalhar com linguagens de mais alto nível, bom, para um programador júnior, pode até não fazer tanta diferença assim. Mas à medida que você vai sendo mais responsável e responsável por programas mais complexos e enfrentando desafios maiores, entender o que acontece por trás pode ser a grande diferença. Pode ser a diferença entre alguém dizer, mas eu estou fazendo esse programa aqui, por que ele ficou lento? E você olhar e dizer, ficou lento porque você está usando aqui uma string que você está incrementando cada vez mais, e cada vez que você está colocando um novo caractere nela,
o programa por trás está fazendo toda uma cópia de memória de um lado para o outro, e isso está ficando cada vez mais pesado, e o seu programa está ficando cada vez mais lento. E talvez aquele programador que não tenha todo esse conhecimento de memória, alocação, como assim? Não sei de nada. Eu simplesmente vou lá, digo para colocar os números e ele coloca na minha string. Mas você, com o conhecimento de C, você sabe o que acontece por trás. E isso pode ser a grande diferença de você lidar com programas mais complexos, com questões mais sofisticadas no desenvolvimento de software. Então, os cursos de C e estrutura de dados em C servem para qualquer um, mas são fundamentalmente voltados para aqueles que querem ter um conhecimento mais aprofundado do que acontece no computador, além, obviamente, dos alunos de engenharia de software e ciências da computação. São apenas 2 dos 50 cursos que nós temos nessa promoção desse pacote.